Bom dia a todos. Bom é poder estar na casa do nosso Deus, para assim poder louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Nós vamos ler dois textos hoje, tá? Vamos ler um texto de Gálatas e depois lá o de Tiago. Gálatas capítulo 1. Depois a gente vai para Tiago capítulo 5. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Gálatas 1, do versículo 6 em diante. Gálatas 1, versículo 6. Diz assim: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e os assolava. Agora vá para a carta de Tiago, deixa eu só marcar aqui. Tiago, você vai achar Hebreus, Tiago 5. Versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Nós vamos orar, vamos clamar a Deus nesta manhã. Temos mais uma liçãozinha aí acerca aí da carta de Tiago, só que pelo tema e pelo assunto, me veio à mente aí colocar Gálatas capítulo 1 aqui, que Paulo também fala acerca do tema que nós vamos tratar nesta manhã, acerca dos que se desviam da verdade. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesta manhã, acerca dos que se desviam
da verdade. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus aí direção para tudo, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, e bendizemos o teu santo nome. Clamamos a ti, ó Pai, nesta manhã. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento e ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia, a cada instante, observar a tua palavra, cumprir o propósito da mesma. Ajuda-nos a cada dia a ficar firme servindo ao Senhor. Tira de nós toda tristeza, toda angústia e ajuda-nos a cada dia a olhar para Cristo, nosso Salvador. Abençoa os irmãos que estão aqui conosco, os que vão estar pela live, que o Senhor dê graça, dê força, dê ânimo, aqueles que estão passando pela luta, pela dificuldade, pelo vale, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, dê ânimo, que o Senhor seja sua força em momentos difíceis e ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, te servir com amor e com alegria. Tudo isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aí então, meu irmão, estudar sobre este assunto, não é? Um assunto aí bem interessante também, não é? Que possamos aí observar a palavra de Deus, que possamos realmente se atentar para ela, né? Eu fiz uma pequena introdução observando esses dois textos aí, meus amados, que tanto Tiago como Paulo, não é? Ambos tinham a mesma preocupação com os irmãos, né? Com aqueles que realmente estavam se desviando da verdade. E realmente esses homens tinham uma preocupação com eles. Eles não queriam que esses homens realmente se desviassem, se afastassem da verdade do Senhor. Sabe, meu querido? Os tempos de Tiago e de Paulo parecendo com os nossos tempos hoje, não é? Pessoas realmente saindo, deixando a verdade, deixando um puro e verdadeiro evangelho para receber um outro, né? E aqui a gente vai aprender algumas coisas aqui com esses irmãos aqui, que realmente, meu querido, a gente tem observado aí algumas situações parecida com a desses homens há séculos passado, há muito tempo passado. E esses homens já vinham aí realmente, né, falando a esses amados irmãos, para que eles realmente estivessem atentos a tudo aquilo que foi lhes ensinado. Sabe, meu irmão, hoje não é diferente. Temos que, assim como Paulo e como Tiago estavam atentos a essa situação, cabe a nós hoje também estarmos atentos. Cabe a nós hoje também observar. Sabe, meu querido, quando eu estava realmente estudando essa semana e preparando esse paralelo aqui entre um texto e outro, aí eu fiquei me pensando, existe algumas coisas, existe algumas atitudes que a gente pode observar na vida de uma pessoa que realmente mostra que ela está se desviando. Tem. Se a gente realmente estiver atento a isso, meu irmão, se realmente nós estivermos observando minuciosamente, não estou dizendo aqui para a gente ser bisbilhoteiro ou qualquer outra coisa, mas quando a gente observa um irmão, vou dar um exemplo aqui, um irmão que anteriormente estava sempre aqui, junto conosco, participando, assíduo nos cultos, né? Uma pessoa que a gente via que realmente era firme. Aí daqui a pouco a gente começa a ver essa pessoa já não frequentando muito. A gente sabendo que essa pessoa não está doente, tá? Se tiver doente ou alguma enfermidade que realmente faz com que ela não participe dos cultos, ok, meu querido, a gente vai entender. Mas quando a gente sabe que a pessoa está bem e começa a não vir pouco a pouco, meu irmão, isso é um indício.
Isso mostra que a pessoa realmente já está dando um passinho para se afastar, um passinho para se distanciar. E eu fiz aqui algumas perguntas, meu irmão. Fiz aqui algumas perguntas para que a gente possa pensar nesta manhã de domingo, pensando acerca deste assunto, acerca daqueles que se desviam da verdade. A primeira pergunta é: como identificar que uma pessoa está se desviando? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Como é que eu identifico, como é que eu sei que uma pessoa está se desviando da verdade, da palavra de Deus? Não é? Que a pessoa realmente está se distanciando aos poucos. Os irmãos querem falar alguma coisa? Se os irmãos quiserem falar, a gente vai abrir o microfone aí e aí os irmãos vão falar. Por favor, deixa eu ver se o microfone ainda que a Stephanie usou está aberto. Eu quero a participação dos irmãos porque vai ser interessante, meu amado, a gente pensar nisso aí. Está aberto isso aí? Então usa isso aí. Fica até mais fácil. Esse é o qual? Eu acho que esse é o 1. Se abrir lá. É. Então, eu fico pensando assim, bom dia, irmãos. Bom dia. Se a pergunta não poderia ser de uma forma diferente. Ok, como? Por exemplo, em vez de a gente... porque assim, meu irmão, quando a gente traz a pergunta dessa forma, a gente tende a olhar realmente uma pessoa que está desviando. E não seria interessante ao contrário? Atitudes que mostram que eu possa estar desviando. Perfeito, vamos lá. Pensando nessa pergunta, atitudes que possam mostrar que eu estou assim, desviando. A questão, eu acho que o esfriamento realmente, assim, quando eu permaneço mais em casa, é uma atitude minha que eu preciso vigiar. Quando eu perco o prazer, por exemplo, de receber mensagens, né, sei lá, via WhatsApp. E eu não estou falando, gente, porque assim, tem mensagens e tem mensagens. E você às vezes tem tempo de ver a mensagem, às vezes você não tem tempo. E tem irmãozinho que manda uma tonelada de mensagens, e amém por isso. Ele tem tempo para te mandar. Isso não quer dizer que você vai ter tempo de ver tudo, né? Mas às vezes você vê ali um versículo, fala um amém, né? Mas tem gente que se irrita com isso, né? E assim, tem N questões, né? Às vezes tem pessoa que se irrita com isso porque não consegue ver mesmo, ou porque se sente na obrigação de ver, ou porque o celular não carrega tudo. Então tem várias questões, né? Mas eu acredito que você ignorar a palavra, ou uma boa palavra, e permanecer em casa quando se poderia estar oculto, talvez É uma atitude que já mostra essa questão, porque aí a gente tem que vigiar, né? Ok, mais alguns dos irmãos? A escola dominical é para isso, meu irmão. Então a gente abre o microfone para que os irmãos de casa também possam ouvir, não é? Então, como a irmã Andréa colocou aí, mudando a pergunta, atitudes que mostram que realmente nós estamos aí se afastando, né, da verdade, do verdadeiro evangelho. Essa é a primeira questão, meu querido. Uma outra pergunta que eu fiz aí: como é que podemos ajudar uma pessoa a permanecer na verdade? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente realmente pode fazer isso? Como é que a gente pode levar realmente essa pessoa a estar firme, a não se desviar, a não ter essas atitudes realmente de se esfriar espiritualmente? Porque, meu irmão, é possível sim ao crente, ao salvo em Cristo Jesus, ter momentos difíceis na vida de se tornar uma pessoa realmente apática às coisas do Senhor, não é? Tem momentos que realmente a gente está tão de cabisbaixo que a gente não tem nem força sequer para orar. E outra coisa, viu, os irmãos que estão em casa, se quiserem fazer a pergunta, faça aí que eu estou com o meu Facebook aqui aberto, eu vou ler a sua pergunta ou o seu comentário aí também,
para os irmãos aqui. Como é que a gente ajuda uma pessoa assim? Como é que eu posso fazer que essa pessoa realmente permaneça aí? Beto, fale aqui um pouquinho. Vamos chamar os irmãos, porque se eu for perguntar aos irmãos, os irmãos vão ficar aí só ouvindo e não vai. Eu vou chamar um ou outro aí para estar nos auxiliando nesta questão. Como é que você pode ajudar uma pessoa a permanecer aí na palavra, no Evangelho? Bom dia, irmãos. Bom dia. Primeira pergunta, né? Vai na primeira ainda? Como é que foi a primeira? Atitudes, né? Que mostram que a pessoa está se desviando. Tá, eu vou falar de mim, tá? Igual o irmão falou, né? Eu acho assim, né? Que eu estava conversando com o pastor hoje e bateu certinho com a resposta que a gente estava conversando lá. A gente se ocupar bastante. Miséria. Então, o fato da gente deixar buscar primeiro o reino dos céus, a gente já está se afastando. Né? Eu acho assim, quanto mais a gente se ocupa, mais a gente tem coisa para fazer e menos Deus a gente busca. Eu acredito nisso. É uma atitude, Pra mim verdade. foi- Não, pra mim foi sim, assim. sim. Comigo aconteceu isso, né? Eu me afastei porque eu me ocupei muito e eu achei que eu poderia resolver da minha forma, mas depois que eu percebi que era Deus que tinha que resolver os meus problemas, eu consegui me libertar desse cativeiro. Amém, amém. A segunda pergunta? Segunda, como é que você pode ajudar uma pessoa aí a permanecer, a não se desviar mais? Eu, da minha parte, né, também, orando por ela, intercedendo, ajoelhando, né, e rogando a Deus para que Ele possa mudar o coração da pessoa. Porque se eu for pedir, se eu for falar para a pessoa que ela está errada, se eu for apontar ela, a tendência dela é afastar, porque já aconteceu muito comigo isso. Eu estava afastado e as pessoas vinham em casa para falar que eu estava afastado. E aí eu estava afastando mais ainda. Porque o meu orgulho fazia com que eu acreditasse que eu estava certo e as pessoas estavam erradas. Aquilo não me convencia de nada, porque não era Deus trabalhando na vida das pessoas. Então, assim, eu acredito que a gente tem que orar pelos irmãos que estão afastados, né? E Deus vai fazer a obra na vida das pessoas. A gente tem que acreditar em Deus, que é Ele que vai fazer a obra. Se a gente for falar uma palavra para o irmão, a gente tem que estar muito em paz, em oração, para que a gente possa ser usado por Deus, para que seja a mensagem de Deus na nossa boca para Ok. o irmão. Wagner, vem aqui, vamos falar. Vamos pôr esses homens para falar um pouquinho aí. Aí o Wagner quiser falar das duas também, pode falar, ou da segunda aí só. Como a gente pode ajudar aí uma pessoa. O Beto falou aí orando. O irmão Wagner vai dar uma palavra aí para os irmãos também em casa. Bom dia, irmãos. Bom dia. Tem um versículo na Bíblia que fala, um ao outro ajudou, e o do companheiro fala, esforça-te. Né? Amém. E muita gente vê a pessoa afastada da igreja, ou não vê mais, a atitude da gente geralmente é julgar a pessoa, falar, vai lá, tá vendo, tal. E o certo é a gente chegar na pessoa, conversar, perguntar se está passando por algum problema, né? Mas com sinceridade, né? Não Sim, para sim. da vida da pessoa, que às vezes as pessoas ficam com receio de falar do problema da pessoa, né? Então a gente tem que chegar, né, orar com a pessoa e ser sincero, né? Perguntar para a pessoa se está precisando de alguma ajuda. Ok. E às vezes a gente perguntar tudo bem, a pessoa fala, não está bem, a gente vai embora, né? Se perguntou se está tudo bem, você tem que tomar uma atitude, ajudar a pessoa. E procurar saber, né? Se for um problema muito difícil, levar para o pastor, para os diáconos, e tentar ajudar o irmão a resolver o problema. Perfeito. Não só julgar, né? Porque julgar é fácil. Não, sim, sim. Então aí duas formas aí, pelo que os irmãos colocaram aí, de ajudar, orando, indo até a pessoa, não é? Essa é uma forma, meu irmão, que realmente que nós temos que ter, não é? É como o Beto falou, muitas vezes a pessoa já está um pouco afastada do Senhor. E quando a gente vai confrontar ela, ainda mais ela vai ficar com raiva, não da pessoa, mas das coisas de Deus, porque ela já está tão distante de Deus, que você vai confrontar a pessoa, não é confrontar mesmo, é chegar, é conversar, é bater um papo, é realmente falar ali, né? Então, eu vim aqui pelo menos para dizer uma para a pessoa, eu vim aqui orar por você. Faça só isso, meu irmão. Eu vim aqui, nesta manhã, nesta tarde, eu vim orar por você. Você já vai estar ajudando a pessoa. Você já vai estar, estimulando a ela. Porque ela vai ver a nossa atitude. Ela vai ver o interesse que nós temos pela pessoa dela.
Tá, meu irmão? Então é uma dessas formas aí, como o Wagner falou, perguntar, meu querido. Perguntar. Agora preste bem atenção. Quando a gente pergunta, a gente tem que ter em mente o quê? Um tempo. Ou aquilo que o pastor estava ensinando, foi algumas escolas dominicais atrás aí, que a gente muitas vezes dá bom dia para a pessoa, mas nem espera a pessoa responder se realmente o dia dela está sendo bom ou não. Mas a gente só deu um bom dia, foi embora, virou as costas. Perguntar para a pessoa se está tudo bem é a mesma coisa. Está bem com você? Agora aguarde. Fique lá um minutinho, que a pessoa muitas vezes vai dizer se está bem ou não. Vai dizer. A pessoa vai expor aquilo muitas vezes. Se ela estiver bem, ela vai dizer, estou bem. Estou bem. E começa a falar das coisas que Deus tem feito. Começa a falar daquilo que Deus tem realizado. Sabe, meu irmão? Mas quando ela não está bem, ela vai chegar uma hora que vai dizer, olha, não estou bem. Estou passando por isso. E eu preciso de ajuda. É assim que a gente viu na vida de Neemias, quando chega um dos seus irmãos, ele pergunta, ele ouve e toma uma atitude. Aquilo que o irmão Wagner também estava falando. Uma atitude. Você vai ajudar uma pessoa. E uma terceira pergunta, meu irmão, que eu fiz aí, para a gente pensar, para a gente continuar aí, porque o tempo não espera, qual o método que devemos usar? Que método que eu uso? Irmã Ilza, vem aqui. Depois a irmã Keila, aí vem aqui. Não? Sim. Só uma palavrinha. Irmã Ilza, um método. Bom dia. Bom dia. O método que a gente tem é orar, né? Orar. Oração. A oração. Muitas vezes a pessoa, mesmo que a gente esteja conversando com a pessoa, e eu creio que uma conversa entre duas pessoas, para saber, né, se está precisando de alguma coisa. Então, eu acho que uma boa conversa e oração é o melhor método. Um dos métodos é a oração. Oração. Perfeito. A André então vai vir, Keila. Você não quis vir? Pois o irmão de Djalma. O irmão de Djalma vai vir também falar de um método aí. A irmã Ilza falou de um método, a oração. No meio da conversa, eu me lembrei de um cântico assim. Pode por acaso um cego guiar outro cego no mesmo caminho. Difícil, né? Aí eu procurei, né, um versículo, aí tá assim. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15, 14. Né? E aqui ele está falando exatamente do ímpio. Né? E é muito importante essa questão, né, da oração e da gente vigiar, porque às vezes a gente acha que está em pé. E não está em pé. Né? E como é que você vai guiar outra pessoa? Né? E assim, existem formas e formas de perguntar, existem níveis e graus de intimidade com as pessoas. Perfeito. Né? E por mais que eu tenha intimidade com certas pessoas, eu não vou chegar e falar assim, por que você não está indo para a igreja? Não vou chegar. Eu acredito que ainda você manter a boa convivência com a pessoa, manter o laço de amizade com a pessoa, entendeu? Manter uma boa conversa. A pessoa vai ver o seu testemunho. A pessoa vai ver que você está passando pela luta, mas você está na igreja. Você está com Deus. Você tem orado. A pessoa vai ver que você tem buscado. Então, assim, ainda que realmente, igual o Wagner falou, o irmão Wagner disse, né, você perguntar o que a pessoa precisa, realmente, com a disposição de ajudar. Sim, com certeza. Perguntar se está tudo bem, se você não pode ajudar. Não, então, é com melhor certeza. só falar bom dia. Porque, infelizmente, o bom dia, ele foi substituído por tudo bem. E aí, igual ele falou, a pessoa passa, não está tudo bem, ou está tudo bem, a pessoa não está, né? Então, não é um cumprimento. Oi, tudo bem com você? Não é um cumprimento para mim. Cumprimento. Mas é uma forma realmente de você saber. Só que você só vai perguntar realmente, só se você tiver ter tempo para parar para ouvir a pessoa. E a gente precisa se vigiar nisso, gente, porque o tudo bem virou um cumprimento e não é. Né? A gente precisa ter ouvido para ouvir as pessoas. Mas só se você realmente tiver disposição para ajudar, né? No demais é oração mesmo. Com oração certeza. porque, sabe, o meu otimismo às vezes não vai ajudar o outro. Mas eu posso dar um bom testemunho. Então, acredito que o bom testemunho é a oração e dependendo do
grau de intimidade com a pessoa, sim, você perguntar se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, contanto que você queira ajudar, que você possa ajudar. Um outro método. Djalma, vamos lá, vamos participar. Você em casa pode participar também, meu irmão. Fala aí, se você tem um método aí que você sabe que é eficaz. Boa noite. Boa noite. Bom dia, irmãos. Boa noite, bom dia. Bom dia, irmãos. O irmão Djalma vai estar falando aí. Então, eu acredito que um método para poder abordar esse assunto é falar com o irmão que a gente está sentindo falta dele na igreja, orar por ele e tentar animar, entendeu? Falar assim, e que muita gente não quer se abrir o problema. Você chegar e procurar ele, se ele tem algum problema, Verdade. se você não tiver uma boa intimidade com o irmão, a pessoa não vai se abrir. Então, falar para ele, estou orando por você, animá-lo, falar que sente falta dele na igreja. Isso eu acredito que seja um método para poder animar o irmão para estar voltando para a igreja, entendeu? Verdade, meu querido. Que seja isso. Um ânimo. Arlete, quer falar um pouquinho? Por favor, venha. E nós vamos aí dar continuidade. Eu marquei algumas coisas do texto de Gálatas aqui que eu quero compartilhar também com os amados irmãos. E nós vamos para frente. Se tiver mais alguns irmãos, a irmã Carmelita quer também? Então, irmã Arlete. Mas faz parte, irmã. Bom dia, irmão. Bom dia. Então, uma coisa que eu sempre penso assim é receber a pessoa é uma coisa. Agora, acolher é outra. E às vezes falta em nós acolher. Acolhimento. O acolhimento é muito mais do que você só receber a pessoa. Você chama a pessoa, vamos na igreja, vai lá, faz falta. Mas quando a pessoa chega, ninguém nem conversa com a pessoa. Não senta, não conversa, pergunta como está, né? E eu me incluo nessa também, porque eu sou a primeira a ir embora, quando dá horário. Mesmo que eu moro longe, tudo mais, eu acho que a gente precisa acolher melhor quem está vindo, quem não estava vindo e começa a vir, tem que acolher mais. Uma forma aí, um método, né? Acolher. A pessoa se sentir amada, né? Ter aquele momento, a pessoa chegou, por exemplo, vai começar o culto, ainda não, mas acabou o culto, vai lá antes da pessoa ir embora, dê um abraço, né? Bate um papinho ali rápido com a pessoa e realmente vai ter esse aí desejo. E um dos métodos que eu marquei aqui, meu irmão, realmente é oração, né? Realmente estar junto. E um outro que eu marquei que eu não gosto de esquecer realmente é isso aqui, meu irmão, é a palavra de Deus. Esse é o melhor método, né, de poder aí usar, né, para a gente falar para essas pessoas aí. A irmã Iracema, o irmão Fernando aí, colocou aí também, vamos ler. A irmã Iracema colocou aqui, eu acho que as pessoas saem da igreja por várias coisas, não só por esfriamento. Perfeito, minha irmã. Existem algumas coisas que faz isso mesmo. O irmão Fernando colocou aí, um método bom e nós nos aproximarmos da pessoa, porque hoje, por causa das redes sociais, as pessoas se afastam umas das outras e assim não tem mais proximidade humana entre pessoas. É isso mesmo. Hoje ficou tudo tão parece que no automático, né? É live. É bom, meu irmão. Não estou dizendo que é ruim, tá? É bom porque, como eu disse, algumas quarta-feiras atrás, a gente alcança outras pessoas. Mas nada como você estar perto do seu irmão. Nada como a gente ter um momento de conversa. Nada como a gente realmente estar junto, não é? E isso vai fortalecer a pessoa a permanecer, a não se desviar da verdade. Eu quero voltar aí os seus olhos e os meus olhos para a palavra aí. Eu marquei algumas coisas desse texto de Gálatas, né? Espero dar tempo falar um pouco também de Tiago, que a gente tem aqui na revista. Eu marquei primeiro aí, meu irmão, Paulo falando a esses amados irmãos de Gálatas. Paulo estava dizendo aí no versículo 6, que ele estava maravilhado, que ele estava surpreso
surpreso de como as pessoas se estavam desviando do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra que eles sabem, eles já tinham ouvido. E Paulo estava surpreso com isso, meu irmão. Sabe, meu querido, os dias atuais em que nós estamos vivendo, muitas vezes a gente fica surpreso, mas como que pode? Como que aconteceu? Mas isso, meu irmão, é nós, seres humanos, que nós nos surpreendemos com isso. Deus não se surpreende, não é? Deus sabe de cada coração, Deus sabe da atitude do ser humano, e Paulo estava surpreso com a atitude daqueles irmãos que tão depressa, foi isso que Paulo colocou. Observe aí novamente o versículo 6, maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, para outro ensinamento, para outro, ensinamento que não era aquele que realmente o Senhor Jesus ensinou. Paulo estava olhando para aqueles irmãos e falando, não acredito num negócio desse. Parece que nós estamos vivendo os dias de Paulo, sabe, meu querido? Vem pessoas com uma roupagem nova, com coisas novas, e muitas vezes, meu irmão, é só uma fachada e está arrebatando, levando a muitos, dizendo, olha que palavra boa, mas quando você vai realmente estudar aquilo, meu querido, não é tão boa assim como parece. Não é tão boa, sabe? E a gente tem que estar como Paulo aqui, meu irmão, estar atento nisso. A gente percebeu isso, meu querido? Vamos aí dobrar os nossos joelhos, vamos realmente nos preparar, vamos realmente estudar a palavra de Deus, vamos nos munir de palavra para que a gente possa ajudar essas pessoas a permanecer, a não se afastar, meu querido. Tem muitos que se desviam, meu irmão. São N questões, N razões que levam a pessoa a se desviar da casa do Senhor. Foi o que a irmã colocou aqui. Mas existe N questões, N razões, N motivos que a gente pode levar essa pessoa a permanecer. É a palavra de Deus, meu irmão. É você dizer realmente o que a palavra de Deus ensina. É você mostrar para a pessoa que realmente o desejo de Deus e não o seu desejo. É que essa pessoa fique firme nos ensinamentos do Senhor. Segundo aí, a nossa preocupação hoje, meu irmão, é fortalecer os nossos irmãos. Para que ele não se desvie, para que ele permaneça firme, é fortalecer aquilo que o Beto estava falando, conversando com o pastor. Eu escutei um pouquinho, até o Beto citou o texto de Mateus 6 aqui, eu vi que ele e o pastor estavam conversando. Sabe, meu irmão, como é que eu fortaleço alguém? É palavra, é Bíblia, é mostrar para a pessoa que a palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Eu vou fortalecer meu irmão. Olha o versículo 7 aí, o que Paulo está falando, meu irmão. O qual não é outro evangelho, mas alguns vos inquietam, querendo transtornar o evangelho de Cristo. Sabe, Paulo estava ensinando aqui, Paulo estava mostrando para aqueles irmãos aí, olha, cuidado. Era Paulo dando um alerta àqueles amados irmãos, cuidado, porque tem pessoas aí ensinando coisas que não é que Cristo ensinou. Cuidado, meu irmão. Sabe como a gente fortalece uma pessoa a não se desviar da verdade, do verdadeiro evangelho? É quando a gente realmente pega um texto assim, Paulo realmente tendo esse amor, esse carinho, esse cuidado para com o irmão. Paulo dizendo, olha, cuidado porque essas pessoas querem transtornar. E Paulo vai ali, olha, não dá ouvido. Observa, faz uma coisa importante, meu irmão, é isso que nós temos que aprender hoje. Se você aprender isso, se eu aprender isso, eu vou conseguir fortalecer a vida daquele que está pensando em se afastar, a permanecer firme. É fazer perguntas. Aquilo que aquela pessoa disse, está certa com o que a palavra de Deus ensina?
Se tiver certa, tiver correta, se tiver na exegese corretinha, ou seja, está de conformidade com a palavra, com o texto, ok. Se não está, duvide, meu irmão. Duvide. Porque Paulo aí vai falar nos versículos 8 e em diante aí outra coisa. Paulo tinha um zelo pela palavra de Deus, meu irmão. Paulo tinha um cuidado com aqueles amados irmãos extremo. Olha os versículos 8 e o versículo 9. Olha que maravilha. Ainda, isso era Paulo tendo cuidado com esses amados irmãos, porque Paulo queria fortalecer a vida desses amados irmãos. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo estava dizendo, olha, se vier uma pessoa ou um anjo anunciar outro evangelho, além do que vocês já ouviram, vocês já creram, esta pessoa é maldita. Paulo era zeloso com a palavra de Deus, meu irmão. Paulo era uma pessoa muito criteriosa. E quando a gente é criterioso com o zelo das coisas de Deus, meu irmão, nós vamos sim, preste bem atenção nisso, nós vamos sim conseguir fortalecer a fé do nosso irmão. Ensinando verdadeiramente a palavra de Deus, mostrando realmente aquilo que a palavra de Deus ensina, meu querido. É só assim, meu amado. Olha o versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. A pessoa. Versículo 8 de novo, aí você vai entender, ó. Mas ainda, irmãos, mais ainda que nós mesmos, ok? Ou um anjo do céu vos anunciou outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Paulo está falando de uma pessoa ou de um anjo. Anunciar um outro evangelho, anunciar uma outra coisa. Ah, sim, o conteúdo, porque ele já ensinou que era o verdadeiro evangelho, não a pessoa, é o conteúdo. O conteúdo que a pessoa vier anunciar, seja maldito, porque já receberam o verdadeiro evangelho, que é a palavra, que é Cristo. Aí vai anunciar uma outra coisa. Uhum. Uhum. E na verdade é o conteúdo de uma pessoa, então você tira os olhos do julgamento da pessoa e passa para a ação. Sim. Igual a gente fala com as crianças na escola. Eu gosto de você, só que eu não gosto disso que você está fazendo. A atitude dela. Às vezes os filhos, acham que os pais não gostam deles. Não é que não gostam deles, não gostam das coisas. Atitudes. É igual Deus. Com certeza. Até o ladrão que está lá não sei aonde, até o estuprador, o que ele não ama é as ações que eles estão fazendo. Então a gente condena a ação, não é? Ou ação, não, a pessoa quem vai julgar é Deus. Até falando nisso, minha querida, quando Paulo está falando aqui dessa questão de seja anátema, ou maldito, ou outro ensinamento, não é? É o que a gente tem visto hoje. Pessoas pegam parte da palavra, distorcem e fala que é o verdadeiro evangelho. E a gente, quando observa, quando a gente analisa, não é. Está fora do contexto. Virou pretexto para aquilo que ela acha que é certo. E não é certo. Não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso. É isso que Paulo estava falando. Pessoas que estão pegando o texto da palavra, estão distorcendo, estão ensinando de forma errônea, está trazendo prejuízo para a vida da igreja, está levando pessoas a se afastarem do Senhor. É isso que muitas vezes acontece, meu querido.
É esse zelo que Paulo estava tendo aqui. Paulo estava dizendo a esses irmãos, olha, aquilo que vocês já aprenderam do Senhor Jesus Cristo, vocês não devem aceitar uma outra coisa que não seja verdadeira. Existe, meu irmão, existem coisas aparentemente que são boas. E até a palavra de Deus diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas. Parece ser bom. É bom, parece. Mas é bom para mim? Não é bom para mim, então não é bom. A gente tem que tomar esse cuidado aí. A gente tem que ter esse zelo aí, meu irmão. Olha o versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver agradando a homens, não seria servo de Cristo. Paulo tinha esse zelo aqui, meu irmão. Ele estava dizendo, olha, se eu estiver agradando a homem, realmente eu não sou servo do Senhor. Se eu estiver fazendo as coisas aqui para agradar as pessoas, eu não estou fazendo a vontade de Deus. E sabe, meu irmão, com a gente, com esse desejo, esse interesse de fortalecer os irmãos, a gente precisa realmente conhecer a palavra. Precisamos realmente conhecer qual é o desejo de Deus para a vida da pessoa. Uma outra questão aqui que eu marquei. Qual era a preocupação de Paulo? Qual era a preocupação de Paulo? Qual é a preocupação hoje? Foi como eu falei na introdução, meu irmão. Tanto Tiago como Paulo tinham uma preocupação com os amados irmãos, que eles permanecessem. Qual é a nossa preocupação hoje? Qual é o nosso interesse hoje? As pessoas permanecerem firmes. É somente, desculpa aqui eu falar, mas a gente não pode também ficar aí, meu irmão, por trás de coisas que muitas vezes a gente pensa que é tabu. A preocupação, meu irmão, hoje, de alguns aí, é somente que as pessoas permaneçam firmes para darem seus dízimos e suas ofertas. Eu sei que a igreja é movimentada, é pago tudo com dinheiro. Ou você acha que a igreja mantém água, luz, zelador, salário de pastor, ajuda que tem dado, com coisas abstratas? Não, é dinheiro. Sabe, a preocupação nossa hoje, meu irmão, não é somente com isso, tá? Isso faz parte, isso é ensinamento da palavra de Deus. A pessoa deve ser, sim, dizimista, a pessoa deve ser, sim, ofertante, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Jesus Cristo ensinou isso, meu amado. Jesus Cristo falou disso. Jesus Cristo mesmo ofertou, mandou lá Pedro pescar um peixe para tirar a moeda e entregar a César o que é de César. Foi o que Jesus ensinou, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe, meu irmão, mas a nossa preocupação não é nesse sentido, visando o bem material. E qual é a nossa preocupação? Observando aqui o texto, meu irmão, observando aqui a palavra de Deus, observando o ensinamento de Paulo, meu irmão. Era anunciar. Era falar do puro e verdadeiro evangelho. Era falar daquele que pode salvar o homem. É falar de Jesus Cristo. Essa é a nossa preocupação maior. Esse é o nosso dever, meu irmão. Fortalecer os irmãos nesse sentido. Que os irmãos permaneçam neste verdadeiro evangelho. Não tem um outro, meu irmão. Não tem outra forma. A preocupação de Paulo e Tiago, a gente vai ver depois ali, se der tempo, você vai ver que a preocupação era a mesma. Era realmente fortalecer essas pessoas a permanecerem na palavra, na verdade. Abre aí comigo, você que já está aberto. Olha aí os versículos comigo, 11 e 12. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não é segundo o que eu penso. Não é segundo o que eu acho. Não é segundo o que alguém pensa ou alguém acha. Era isso que Paulo estava anunciando, era isso que Paulo estava dizendo. Aí o versículo 12, ele vai dizer de quem é. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Essa é a nossa preocupação, é fortalecer os nossos irmãos com a palavra de Deus. É mostrar que realmente a palavra de Deus é muito importante. Se a gente, meu irmão, se ater a ela, se nós realmente observarmos esta palavra, dificilmente, não estou dizendo que é impossível, dificilmente a gente vai se afastar do Evangelho. Dificilmente a gente vai ver pessoas se distanciando do Senhor. A igreja que prega uma boa palavra, meu irmão, as pessoas têm sede de querer aprender mais. As pessoas têm desejo de querer ouvir mais. É como uma criança que Pedro diz, né, que amamenta. Ela amamenta hoje, daqui a hoje não, uma criancinha recém-nascido, amamenta agora uns 10, 15 minutos, daqui uns meia hora, 40 minutos, ela quer de novo. Porque sabe que aquilo é bom, porque sabe que aquilo vai trazer coisas, benefícios para o seu corpo. A criança, ela entende isso, meu amado. Ela sabe que o leite materno da mãe é algo precioso para a vida dela. Verdadeiro evangelho é algo precioso para a vida do salvo, para a vida do crente, para a vida daqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, meu irmão, é como um homem que vai para um garimpo, é para como aquele homem que vai garimpar e vai tentar procurar ali achar pedras preciosas, coisas realmente de valor. É isso aqui, meu irmão, para o salvo, para a pessoa não se desviar a cada dia, meu irmão, se desviar do verdadeiro evangelho, ela precisa meditar. Ela precisa garimpar isso aqui constantemente. Ela precisa, meu amado. O que Salmos 1 diz? Né? Que aquele que está plantado, vamos lá, eu quero ler com os irmãos, eu gosto desses Salmos. Salmos capítulo 1. Olha que Salmos maravilhoso, meu irmão. Fala dessa questão. Fala desse momento aí que nós temos que ter com a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem o seu prazer. É algo prazeroso, é algo que realmente ele deseja ansiar todo momento. Pode se desviar? Pode. Mas, como eu disse, dificilmente, se você realmente meditar nisso aqui, se você realmente buscar isso aqui constantemente para a sua vida, se você realmente buscar a palavra de Deus, tentando alimentar o seu lado espiritual, meu irmão, dificilmente você vai se desviar, dificilmente eu vou me desviar, dificilmente aquele irmão que, desculpa a expressão, já está capengando, se ele realmente dá ouvido à palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, né, nos evangelhos, depois lá em Apocalipse, aquele que tem ouvido, ouça. Vai, não vai, meu irmão, dificilmente. Por que não, irmão Biano? Porque está alicerçado, meu amado. É como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, meu irmão, está fortalecido. Ele sabe que pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir os vendavais da vida. Vai bater, vai sentir. Não estou dizendo que não vai, porque vai sentir, mas não vai cair. Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina em Mateus 7, versículo 24 em diante. Jesus diz, olha, aquele que edificou sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, o vento, bateu aquela casa e caiu. Não estava firmado. Não estava com o seu coração realmente firmado na palavra. É uma chance, é um
um momento muito grandioso da pessoa realmente se desviar, se realmente não estiver firmado na palavra de Deus. Pode, ela pode cair. Aquele que está em pé, olhe que não caia. Nós não somos super-homens, não. Nós não somos seres invencíveis, não, meu irmão. Podemos cair sim. Podemos fracassar sim. Podemos nos distanciar sim do Evangelho. Não estou dizendo que é algo impossível, não. Só estou trazendo a nossa mente, a nossa realidade, que se a gente estiver firmado nisso aqui, meu irmão, não vai. Dificilmente. Salmo 125, outro salmo que eu gosto muito. Abre aí comigo rapidinho, eu não vou citar porque eu não estou lembrando os versículos direitinho, mas eu quero ler com os irmãos. É o versículo 1 e o versículo 2. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Olha o versículo 2. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Pode cair, irmão Rubiano? Pode. Pode se desviar? Pode, mas dificilmente. Porque quando a gente está firmado nessa palavra, meu irmão. Outra coisa. Só tem mais um aqui, eu vou encerrar, mas eu quero trazer mais um outro pensamento. Que a gente pode aí fortalecer, anunciando o verdadeiro Evangelho. Eu me lembro lá de Josué, meu irmão. Josué capítulo 1. Quando Moisés morre, o povo chora durante 30 dias. O povo se lamenta, não é? Parecia que era Deus que tinha morrido. Nunca mais o povo ia conseguir caminhar sozinho. Aí Deus fala com Josué: ei, o que é que você está fazendo aí prostrado? Se levanta, rapaz. Sai desse lugar de inércia aí, sai desse lugar parado aí. Você está estagnado por quê? Se levanta. E diz lá, meu irmão, que Deus falando com Josué, Josué se levanta, para de chorar, leva o povo também a parar de chorar. E no versículo 5 em diante, Deus diz: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe, meu querido, eu quero dizer para você nesta manhã, se você está com algum pensamento em querer parar de estudar a palavra, em parar de querer orar, em parar de querer realmente aprender a palavra de Deus, saiba que Deus é com você. Deus é contigo desde o dia em que você aceitou a Ele, até o dia em que Ele te chamar às mansões celestiais. Não pare. Quando chegar esses momentos em sua vida, saiba que Deus está com você. Assim como eu fui com Moisés no passado, eu serei contigo hoje no presente. Assim como Deus foi com Josué, Deus é conosco hoje. Deus mudou, irmão? Não mudou. Deus deixou de ser Deus? Não deixou, meu amado. Tenhamos esta preocupação em trazer esses textos às nossas mentes, aos nossos corações, em fortalecer os nossos amados irmãos. Diga para a pessoa, não precisa você gastar um certo tempo, mas pega esse versículo aí, ó, da Bíblia, manda no WhatsApp da pessoa: assim como eu fui contigo, assim como fui com Moisés, serei contigo. Aonde pisar a planta do vosso pé, eu vou lá darei. Só mande isso para a pessoa, que isso já vai fortalecer o coração dela. Isso já vai fazer com que ela permaneça firme. A pessoa vai, sabe, se sentir confortada, meu irmão. Não pelo que a gente disse, mas por causa da palavra de Deus. Por causa que aquilo que a palavra de Deus promove na nossa vida e nosso coração. E por último, pensando nessa questão aqui de Paulo. Tinha duas aqui. Vamos lá, eu vou citar as duas rapidinho para a gente passar para o outro. Outra aqui, Paulo era uma pessoa zelosa, antes e depois.
Paulo era uma pessoa zelosa. Antes de conhecer a Cristo, e depois que conheceu a Cristo, ainda muito mais. Paulo era uma pessoa assim, meu irmão. No judaísmo, ele era zeloso, ele era cuidadoso. Aqueles homens que davam a ordem para ele, ele acatava. E ele cumpria com gosto. Ele ia, ele prendia, ele arrastava aquelas pessoas ali, trazia para ser presa. Sabe, meu querido, mas depois que Paulo tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor, Paulo muda. Paulo tem a sua vida transformada e realmente Paulo sabe, tem um zelo muito maior com a palavra de Deus. E o desejo de Paulo era realmente fortalecer esses amados irmãos. Versículo 13 e o versículo 14. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Vocês ouviram como eu era, vocês sabiam como eu era, zeloso no judaísmo. Versículo 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Aí o versículo 6, que a gente volta, Paulo zeloso com as coisas de Deus. Paulo preocupado com o verdadeiro evangelho. Paulo preocupado com realmente aquilo que ele queria ensinar para aqueles irmãos. Sabe, meu irmão? É isso que nós temos que ter, esse zelo, meu amado, com a palavra de Deus. Quando a gente tem zelo com a palavra de Deus, a gente vai ter zelo com o meu irmão. Eu vou ter zelo, você vai ter zelo. Como eu tenho zelo com as coisas do Senhor, eu tenho que ter zelo pela vida do meu irmão, porque ele é muito precioso para mim. Ele é muito importante para a vida da igreja. Eu vou fazer aqui uma ilustração, mas não me entenda mal. É como uma peça de xadrez cada pessoa. Quando você tira, está fazendo falta ali no tabuleiro. Quando a pessoa está distante, está fazendo falta. O lugar que ela sentava está vazio. Sabe, meu querido? E uma coisa que a gente tem que ter zelo, meu irmão, é com isso. Ver a pessoa se afastando, não deixar ela se afastar por completo. Não deixar ela se distanciar muito. Mas realmente ir até a pessoa, conversar com a pessoa, orar com a pessoa, ajudar a pessoa, estar junto da pessoa. Não vamos fazer isso, meu irmão. Não vamos deixar isso passar. Quando a gente descobrir ou você saber de alguém, converse com o pastor, converse. Se você tem, como os irmãos falou aqui, se você tem muita intimidade com essa pessoa, conversa com ela, fala com ela, não é? Esse dia fui visitar um amado, falei para ele, está fazendo muita falta na igreja. Você precisa voltar. Você precisa estar lá junto, nós estamos sentindo a sua falta, da sua família. Vocês são importantes para a vida da igreja. Mas quando eu estava dizendo isso, não estava pensando no sentido que eu falei anteriormente, e não, irmão, somente nos dízimos e oferta não, mas na pessoa. O tempo que ela está longe, o tempo que ela está distante, quanto ela está deixando de aprender mais do Senhor, de ter mais intimidade com o Senhor. Sabe, meu irmão? É isso que nós precisamos. Zelo extremo com os irmãos. Era isso que Paulo tinha, era isso que Tiago tinha. E a gente ouve muitas expressões, até o pastor falou um pouquinho a semana passada. E eu quero aí encerrar com o livro de Tiago, falta ali alguns minutos. Tiago trata esses amados irmãos, né, com carinho,
quando ele chama esses irmãos de realmente meus amados irmãos, ou irmãos, não era o carinho que ele tinha para com essas pessoas. Vai aí, meu irmão, no livro de Tiago, e a gente vai ver essas expressões que realmente Tiago falava, que Tiago queria fortalecer essas pessoas aí, que Tiago tinha o desejo que esses irmãos realmente ficassem firmes, servindo ao Senhor. Tiago, verso 2. Meus irmãos, tende grande gozo, grande gozo, quando caídes em várias tentações. Versículo 16. Não errei, meus amados irmãos. Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Veja as expressões de Tiago para com aquelas pessoas. Meus irmãos, uma forma carinhosa, uma forma de zelo para com aquelas pessoas. Ele tinha isso, meu querido. O desejo de Tiago era realmente que aqueles irmãos ficassem ali firmes. E assim deve ser o nosso desejo hoje. Que nós possamos ter o mesmo zelo. Capítulo 2. Capítulo 2. Veja aí mais alguns versículos. Versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Versículo 16. E alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deis as coisas necessárias. Versículo 16, não, peraí. É o versículo 14, irmão. O versículo 16 foi do capítulo 1, 14, perdão. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? Então aqui a gente vê Tiago tratando esses irmãos aí com amor, com carinho. Sim, é isso. Não aproveito algum. Com certeza. O versículo é para ler até o 16, né? Ficaria bem claro. É possível, meu irmão, a gente se desviar das coisas do Senhor, sim. Mas ainda é mais possível a gente fortalecer essas pessoas, mostrando realmente a preocupação, o zelo que a gente tem para com ela. Acolher, meu irmão. É algo que a gente tem que fazer constantemente. Cada pessoa que está voltando, realmente acolher ela. Realmente dizer que é bom tê-la de volta. É bom ver ela na casa do Senhor. E realmente abraçar com amor, com carinho, aquilo que o Wagner estava falando, sem fingimento. Sabe, meu amado? Podemos sim ser melhores hoje do que fomos ontem. Podemos sim fazer as coisas melhores hoje do que fizemos ontem. Podemos sim, né, ajudar as pessoas melhores hoje do que eu ajudei ontem. Podemos fortalecer os nossos irmãos sim na palavra, no amor, no carinho. Sabe, tem um trecho da palavra aqui que diz que nós devemos ter um bom trato, não é? Cuidar bem uns dos outros, né? Porque é isso que Deus se agrada, quando a gente realmente tem zelo para com a vida um do outro, para que a gente realmente veja a importância do irmão junto, e fica um estímulo para você, meu irmão.
não é? Aquilo que a gente estava falando aqui. É importante, meu irmão, até que o irmão Fernando colocou aqui, a proximidade. Isso vai fortalecer, isso vai fazer com que a pessoa fique firme servindo ao Senhor. Junto, meu amado, a gente está clamando e conclamando você, venha à igreja, meu irmão, venha à igreja, não deixe de vir à igreja, é preciso você estar aqui, a sua presença é muito importante, a sua presença num culto vai agradar ao Senhor, vai agradar, e Deus vai se agradar de você. Deus há de se agradar de você, quando nós tenhamos essas atitudes, meu irmão. Acerca dos que se desviam da verdade, Paulo e Tiago tratou do mesmo assunto, e ele queria que as mesmas pessoas estivessem juntas, servindo ao Senhor, tá bom? Nós vamos cantar um hino, nós vamos lembrar da nossa oferta aí, nós vamos tirar a nossa oferta na escola dominical, tá bom? Então, você que não veio, próximo domingo esteja aqui juntos, para que possamos assim estudar a palavra de Deus, tá bom? O pastor vai vir, nós vamos colocar em pé, nós vamos cantar um hino ao Senhor nosso Deus. Vamos lá, irmãos, vamos cantar então o hino 168, Chuvas de Bênção. Vamos agradecer a Deus pelas muitas bênçãos recebidas. 168, nós vamos estar louvando o nosso Deus nessa manhã. Vamos soltar a voz e vamos cantar para louvor e glória do nosso Deus, tá bom? Vamos lá? 168. Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção do céu. Chuvas
bendita nós temos, chuva rogamos a Deus. Amém? Graças a Deus. Eu sei que alguns irmãos ficaram em dúvida aí, não é porque foi mudada aí uma palavra do hino aí. Nós cantamos, toda vez que a gente canta, a gente muda aí a palavra. Nós falamos gotas benditas, né, nós temos. E no cantor cristão está gotas somente, né? Nós temos. Mas Deus tem nos abençoado, né? E certamente não tem sido somente gotas, tem sido muitas bênçãos, né, que Deus tem derramado nas nossas vidas, e por isso nós louvamos o Senhor. Nós vamos estar orando, agradecendo. Nós tivemos hoje com os jovens lá em cima, João e Stephanie, né, e vamos orar para que os outros venham e estejam com a gente também. Nós começamos a estudar uma revista hoje, e a primeira lição da revista, ele fala quem somos, né, e o texto a lição ela vai explicar quem somos, até porque, irmãos, na escola e o cientista, eles definem o mundo de duas maneiras, não é? O reino animal e reino vegetal, não é? A questão é se enquadramos em algum desses reinos, quando a palavra do Senhor diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E os professores na escola ensinam que nós pertencemos aí, não é, ao reino animal, porque somos animais racionais, e muitas vezes aceitamos isso e achamos que está tudo certo, né? Quando na realidade a palavra de Deus diz que não está tudo certo não, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, pertencemos à classe humana, somos a coroa da criação de Deus, né? Isso foi sobre isso que estudamos nessa manhã com os jovens, e domingo que vem a próxima lição tem por título, não é, macaco evoluído ou homem caído. É sobre isso que nós vamos estudar, né? É sobre isso que nós vamos estar falando aí com os jovens no próximo domingo, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão, né? Que Deus continue abençoando e que vocês continuem firmes. Os irmãos que estão conosco através do Facebook e os irmãos aí que não têm vindo à escola dominical. Vamos juntos, irmãos, estudar a palavra do nosso Deus para crescermos juntos para louvor e glória do nosso Deus, tá bom? Vamos orar. Ó Pai bondoso, Deus bendito, muito obrigado por essa manhã, ó Pai, pela Tua palavra que aqui foi estudada, por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Que possamos ver outros se achegando da Sua casa para junto conosco estudar a Tua palavra, junto conosco aprendermos e crescermos juntos para Teu louvor e para a Tua glória. Pai, desde já eu quero lhe rogar pelo culto à noite, que tudo que fizermos seja somente com o intuito de glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo nome. Pai, eu já lhe rogo, ó Deus, por sábado que vem, ó Pai Santo, pela manhã, nos abençoe com o evangelismo, Pai, que possamos ver vidas aceitando o Senhor, ver vidas se entregando ao Senhor. É por isso que te clamamos e lhe rogo pelos irmãos que aqui vão estar, Pai, que o Senhor capacite cada um para teu louvor e tua glória, Senhor. Graças te damos por tudo, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Vamos falar a nossa referência que se encontra lá em Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma sábio é. Na classe dos adultos, irmãos, domingo que vem nós já vamos dar início a uma nova revista. E nós vamos começar a falar sobre os encontros de Jesus. Jesus teve vários encontros e nós vamos começar a falar sobre isso, os encontros do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então que Deus abençoe aí a vida dos irmãos. Eu já me esqueci se falamos a divisa ou se não falamos a divisa. Não? Já falamos? Sim, não, sim, e agora? Para o ímpar. Vamos falar de, se falamos, vamos falar de novo então. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma sábio é. Amém? Que Deus abençoe a todos.